gente está na aula de língua portuguesa para os primeiros anos do ensino médio e nós estamos utilizando o material Caderno do Aluno, Currículo em Ação. Então a capa é essa daqui. Se você tiver o material físico, melhor ainda. Se você não tiver o material físico, eu deixo para vocês o link aqui no final do vídeo, tá? E na descrição eu vou deixar também. Daí você pode consultar não somente o caderno de língua portuguesa, assim como de todas as outras disciplinas. Esse primeiro texto é longo, que é o texto Uns Braços do Machado de Assis. Na verdade, é um trecho desse texto. Ele é longo, mas a gente vai ler junto somente o primeiro parágrafo, tá bom? Porque este ele apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo, com uma boa vara de marmelo. Ou um pau, sim, ainda pode apanhar. Não pense que não, estúpido, maluco. Daí, gente, vocês vão perceber que ele faz assim, ele utiliza-se, né, do discurso direto e do discurso indireto, quando ele vai narrando. Mas não se preocupe com isso agora, tá? Como vocês já devem saber, só para relembrar, a partir do momento que tem aspas ou travessão, ele está extraindo uma parte do texto ou reproduzindo a fala de um personagem. Então aqui, a gente gostaria que vocês lessem com muita atenção. Eu só li a introdução para vocês e que vocês entendessem, mesmo estando numa linguagem formal da época de 1870, nós gostaríamos que vocês lessem e procurassem o significado de uma ou outra palavra que vocês não entendessem. Mas a leitura desse aqui, ela é proposta, tá? Depois que você ler o trecho do Machado de Assis, do conto Uns Braços, vem o texto 2 a ser trabalhado, que são Seus Braços, de Marco Rolfe. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse já é quase que, ele tem um discurso indireto, mas ele tem um discurso direto, né? Uma personagem conversa com a outra diretamente. Esse eu não irei ler, porque vocês conseguem, a linguagem está mais fácil, é uma linguagem atual, e vocês conseguem numa boa, tá? Vocês vão entender, é a linguagem coloquial do dia a dia. Quando vocês terminarem a leitura, qual é a atividade proposta? Ele coloca como momento 2 da situação de aprendizagem 1, né? Visões de mundo nos textos. Daí ele vai te fazer essas perguntas aqui, ó. Daí ele fala assim, ó, quais são os temas dos dois textos? Lembrando que tema é uma coisa, título é outra, tá? Qual a diferença de tema e título? O título é aquela palavra ou frase que nomeia um texto, que dá nome a um texto. E o tema é o assunto sobre o qual o texto é falado. Vocês viram que eu perdi a página, né? Então eu clico aqui em cima, tá vendo? Ó, onde eu tô com o cursor do mouse e coloco na 39. O caderno do aluno é um arquivo bem pesado. Então, se vocês não estiverem utilizando o material físico, subir a página, só vir aqui em cima, tá? Daí, olha que interessante, gente. Eu gostaria muito que vocês lessem, né? Porque o Machado de Assis, ele é um autor maravilhoso. Quando você descobre, quando você começa a entender o universo do Machado de Assis, é como se você se desconstruísse, se reconstruísse e analisasse a você e ao mundo com uma perspectiva das questões. Então, a questão número 1 eu já expliquei para vocês. Aí a número 2, vamos dar uma olhada nela. Apesar de escritos em períodos tão distintos, ou seja, tão diferentes, eles apresentam alguma conexão, alguma coincidência. Você vai responder e colocar o que você acha e, no caso afirmativo, qual coincidência ou conexão são essas. A palavra estúpido é usada nos dois textos. Ela tem o mesmo significado? Há diferenças no uso? Muito simples também de responder. 4. Mostrar os braços nos dois textos pressupõe diferentes visões de mundo. Quais seriam elas?
Quinto, é correto afirmar que as duas personagens chamadas Inácio nos dois textos são adolescentes? Justifique sua resposta. 6. Aponte as semelhanças e diferenças entre os dois Inácios. 7. Retire do texto 1 o trecho em que aparece a descrição do Inácio. 8. O narrador estabelece uma comparação entre o corpo e o intelecto de Inácio. Como é essa comparação? 9. Esse tipo de comparação sobre uma pessoa é comum? Ou o contrário? Escreva um pequeno texto comentando se você já presenciou ou sofreu algo semelhante. Aí, na 10, o narrador diz que Inácio se vestia mal. Considerando que a história se passa em 1870, como você imagina que Inácio se vestia? Muito legal, tá? Esse aqui. A 11, depois de saber um pouco como era o jeito de vestir do final do século XIX, imagine e elabore um parágrafo com a descrição da roupa que Inácio estava vestindo. Pode ser iniciado assim. Nesse dia, por exemplo, Inácio vestia. A 12, que tal uma ilustração? Ela pode ser feita manualmente ou com a ajuda da tecnologia. Aqui ele está pedindo que você desenhe ou coloque uma imagem de como você imagina o Inácio vestido, tá? A 13, veja o trecho do texto 1. Aí, gente, aspas e reticências, tá vendo aqui no cursor do mouse, para indicar que foi extraído de uma outra parte essas 3 linhas aqui do texto. O pai é barbeiro na cidade nova e polo de agente, escrevente ou que quer que era do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no fórum, porque lhe parecia que os procuradores de causa ganhavam muito. Olha que coisa interessante, é uma linguagem muito diferente da linguagem que a gente utiliza aqui. Ele está falando que o pai do Inácio era barbeiro. Barbeiro é a profissão que existe até hoje mesmo, né? Na Cidade Nova, ele quer dizer na capital, né? Ou seja, na capital, no Rio de Janeiro, provavelmente, que é onde se passa a maioria dos contos do Machado de Assis, da obra dele. Aí dá uma olhadinha nesse verbo aqui, e polo de agente. Então seria algo como assim: o pai é barbeiro na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e colocá-lo de agente, escrevente ou quer que fosse do solicitador Borges. O que é solicitador Borges? É um auxiliar de advogado reconhecido pelo Estado, ou seja, é um assistente de advogado. E esse solicitador Borges, então, era um cargo de comando. Solicitador seria uma profissão, né? Então, olha como fica mais fácil agora a gente entender. O pai do Inácio, ele gostaria muito de colocar a quem? O Inácio, seu filho, de agente, ou seja, de um auxiliar, um escrevente, um assessor lá, com a esperança de ver que o Inácio interagisse, entrasse, né, no fórum, trabalhasse no fórum, como nós falamos hoje em dia, no fórum de justiça, né? Porque a ele, o pai do Inácio, parecia que era uma profissão legal. Os procuradores de justiça, os procuradores de causas, né, os advogados, eles ganhavam muito bem. Então, olha como é diferente o uso da gramática e da linguagem naquela época. Ganhavam muito. Se a gente não tivesse explicado, não teríamos entendido absolutamente nada. E aí, essa forma verbal que está escrito aqui, esse tempo verbal, ele está correto. A gente não vai entrar no mérito agora, porque não é aula de gramática, mas está correto, tá, gente? Daí, depois que nós explicamos a 13, olha como fica mais fácil responder, né? Isso poderia acontecer com a personagem Inácio do texto 2? Justifique sua resposta, sim ou não e o porquê. B. Por esse trecho, o que se pode deduzir sobre a estrutura da sociedade? Gente, então é legal dar uma pesquisada na sociedade brasileira, paulista e do Rio de Janeiro, carioca, né? Na época nem se falava carioca, né? O que a gente pode deduzir dessa estrutura da sociedade? Assim, o momento 2, visões de mundo nos textos, é o que a gente
terminou de explicar e vocês irão fazer. O momento 3 a gente vai deixar para uma próxima aula. Na próxima aula nós faremos o momento 3 e 4, ok? Nos vemos depois então. Obrigada, e eu vou deixar para vocês a forma correta de como enviar as respostas. Tchau, gente!